Uma boa noite a todos os jovens e todos os que estão assistindo este culto nesta noite. Gostaria de fazer uma oração junto com vocês para podermos começar este culto. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. Nesta noite, ó Pai, venho aqui rogar as tuas bênçãos, ó Deus, sobre este culto que está sendo transmitido. Rogar as tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos jovens que estarão assistindo a este culto, ó Deus, e que eles possam ser edificados através da tua palavra, ó Deus. Que juntos esta noite possamos te cultuar, te louvando, entoando louvores ao teu santo nome, te engrandecendo juntos, ó Pai. Rogo as tuas bênçãos, ó Pai, ainda sobre a vida de cada um que estará participando aqui, os meninos do louvor, Senhor, o pastor Valdemir, que estará trazendo a meditação. Que tu possas derramar as tuas bênçãos, o teu poder e a tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos dar continuidade. Eu vou fazer uma leitura da palavra de Deus no Salmo 117. Se você puder acompanhar na sua casa, você pode pegar a sua Bíblia e abrir no Salmo 117. Estarei lendo os 2 versículos. Diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Também dando continuidade com o culto, gostaria de dar um aviso que no próximo sábado nós teremos o culto presencial dos jovens aqui na igreja, tá? Ele terá início às 7 horas da noite, tá? No próximo sábado, o culto presencial às 7 horas. E para este culto que vai ser presencial, eu vou lançar um desafio para vocês, que é de decorar apenas um versículo entre os capítulos 1 a 6 do livro de Isaías, tá bom? Então, decorar apenas um versículo entre os capítulos 1 até o 6 do livro de Isaías, que é o livro que nós estamos estudando já, estamos lendo, e vamos tentar continuar ele até quando Deus quiser, né? Deus nos permitir que nós possamos terminar também de estudar esse livro, assim como terminamos o livro de Daniel. E agora vamos passar para um momento de louvor, vamos engrandecer ao nosso Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conheceste, eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Diga prosseguindo para o alvo eu vou. Coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conheceste, eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. Coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir.
disseste eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Bem, eu quero saudar a todos os jovens, né, com boa noite na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Deus possa estar sobre a vida de cada um de vocês nesta noite. E que nós possamos aprender da palavra do Senhor. Vamos ler em Provérbios, capítulo 6, versículo 16, até o versículo 19, e depois farei uma breve oração. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Soberano Deus e amado Pai, te rendemos graça, Pai querido. Obrigado, Senhor, por este momento, que o Senhor possa estar abençoando nossas vidas, que o Senhor possa estar nos dando a iluminação, que o Senhor possa estar dando o entendimento e a compreensão da mesma para aqueles que estão nos ouvindo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos para todos sempre. Amém. Bem, amados queridos, nós estamos estudando aqui, né, meditando em Provérbios capítulo 6, e nós já vimos algumas advertências, né, e hoje nós temos a terceira advertência que eu já comecei, mas nós vamos dar continuidade, a advertência contra a maldade. E nessa advertência, do versículo 12 até o versículo 19, eu dividi em duas partes. E a primeira parte fala das marcas do homem de Belial, né? O homem de Belial. E a segunda parte é o que aborrece o Senhor, do versículo 16 a 19. O que aborrece o Senhor e o que a sua alma abomina, né? E é desse que nós vamos dar continuidade. Falando das marcas do homem de Belial, né? E nesta advertência contra a maldade, 3 marcas nós observamos sobre o homem de Belial, cujo comportamento o Senhor aborrece. E a primeira marca que eu falei na semana anterior foi a primeira marca, a maldade deste homem. A maldade. Este homem de Belial é uma pessoa má, aquele que é implacavelmente perverso. A parte B do versículo 14 diz: todo tempo maquina o mal. Então essa é uma das marcas do homem de Belial que eu falei na semana anterior. A segunda marca deste homem de Belial é a perversidade. Ele instiga, ele estimula pessoas e grupos para fazer o mal, fazer algo que desagrada ao Senhor, fazer algo, né, contra tudo que é bom. Então essa é a segunda marca do homem de Belial. O versículo 12 diz assim, ó: e o que anda com perversidade na boca. E a terceira marca deste homem de Belial, eu falei, foi da sua depravação. A terceira depravação. A depravação de
todo tipo que você possa imaginar. Ele é um revoltoso que se opõe contra Deus e contra o povo de Deus, com tudo aquilo que Deus tem feito. Amados, o homem de Belial, o seu coração, o seu pensamento e suas ações são continuamente má. Como diz o versículo 14, a parte A, que diz assim: no seu coração há perversidade. Essas são as marcas que eu falei a semana passada. Queridos e amados, você como um cristão não pode ser influenciado pelo comportamento desse homem de Belial. Isso nós tratamos a semana anterior. E a segunda parte desse texto fala do versículo 16 a 19, que é o que aborrece o Senhor e o que a sua alma abomina. Versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então, nesse tema nós vamos falar nesse aqui. Os 7 itens listados aqui, desses versículos, até o versículo 19, causa a destruição da vítima deste perverso, deste homem perverso. Mas o juízo divino cairá sobre ele. Queridos e amados, nesse texto, nos é apresentado uma descrição concisa e vivida do homem de Belial. Desta, a 7ª é a pior de todas, que é contenda contra irmão. Aquele que derrama contenda, que espalha contenda contra os irmãos. Então, a primeira coisa que nós podemos olhar aqui é aquilo que o Senhor, aquilo que aborrece o Senhor e aquilo que a sua alma abomina. Primeiro, versículo 17. Olhos altivos. Olhos altivos. É uma expressão que significa a altivez, sendo a particularidade de uma pessoa. Arrogante. Olhos altivos é sinônimo de olhos orgulhosos. É uma das 7 características que Deus abomina, como está no versículo 16 a 19. É uma das características que Deus abomina, de acordo com a passagem bíblica aqui, do versículo 16 a 19. Queridos e amados, olhos altivos, como diz aqui o versículo 17, indica uma pessoa que se sente superior a outra. Se sente superior a outra. Com soberba e presunção. Mas o que o apóstolo Paulo escreve lá no livro de Filipenses, capítulo 2, e versículo 3, a parte B, ele diz assim, ó: considere os outros superior a si mesmo. Ele manda que nós devemos considerar qualquer outra pessoa superior a nós. Queridos, a própria expressão aqui, ó, olhos altivo, a própria expressão olhos altivo, ela dá a impressão de alguém que olha para outra pessoa de cima para baixo. É isso, olhos altivo, ela dá a impressão de uma pessoa, de alguém que olha para outra pessoa de cima para baixo, tratando essa pessoa com desprezo. Olhos altivos, é o que isso está querendo mostrar para nós aqui. Isso que diz aqui. Amados, uma pessoa altiva, normalmente é egoísta e prepotente. Sempre tentando se declarar, sempre tentando destacar-se dos outros. Sempre procurando se destacar dos outros.
não apresenta humildade, olhos altivos. É o que diz aqui. Queridos jovens, um dos objetivos da vida cristã é viver humildemente. É um dos objetivos. Vencendo a altivez, pois a Bíblia revela que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aos humildes. Então aqui o texto, o sábio de Provérbio, ele diz que 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina, e a primeira, olhos altivos. É o que nós estamos vendo neste momento. Amados, aqui é descrito também o pomposo invasor assírio. E nós encontramos lá em Isaías capítulo 10. Em Isaías capítulo 10, versículo 12 a 14, fala desse pomposo invasor assírio. O versículo 14 de Isaías 10, a parte A, diz assim, mete a mão nas riquezas dos pobres, como um ninho, e como se ajunta os ovos abandonados. É o que aconteceu ali naquele texto de Isaías capítulo 10. E é o que acontece hoje também. Tem muita gente dessa forma, né? Metendo a mão naquilo que não é dele, mas ele aqui se refere também a esse olhos altivos, né? Bem como também o rei orgulhoso de Daniel capítulo 1, verso 8. Esse olhos manifesta uma descrição, uma desconsideração pelo direito humano. Pelo direito humano. Esse rei orgulhoso, o rei Nabucodonosor. Um rei orgulhoso que ele precisou comer capim por 7 anos para reconhecer Deus. O orgulho dele. Então, esses olhos manifesta uma desconsideração pelo direito humano. Queridos e amados, a arrogância e a exaltação de si mesmo sobre outra pessoa transgride a honra de cada indivíduo. Cada indivíduo. E aqui mesmo em Provérbio, no capítulo 8, e o versículo 13 fala isso para nós. Você pode notar o versículo aí e depois você lê, tá? Porque nosso tempo é mais curto, né? Também em Provérbios capítulo 16, versículo 5, também fala sobre isso. Em Provérbios capítulo 29, versículo 23, também fala isso que eu acabei de mencionar. Amados, o Senhor humilhará o orgulhoso, que se coloca acima de outro e os trata de modo arrogante. Também isso você vai encontrar lá em Provérbios capítulo 30, versículo 13. Mas também você vai encontrar também em Salmo 18 e 27. Amados, olhos altivos é o que é o nosso primeira da lista que é dada aqui para nós. Queridos e amados, a primeira coisa que vimos que Deus aborrece são os olhos altivos, que é o orgulhoso, o vaidoso, o arrogante. O arrogante, que é descrito aqui como essas 2 palavras, olhos altivos. São orgulhosos, vaidosos e arrogantes. Para nós, aqui o texto mostra para nós que esse olhos altivos é a exaltação de si mesmo. Ele se exalta e ele olha para o outro, como se ele estivesse olhando de cima
para baixo. De cima para baixo. Não olhe por cima, mas confie em Deus. Pois todos que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. E essa primeira que nós ouvimos aqui é olho altivo. A segunda é língua mentirosa. O segundo ponto dessa lista que tem aqui. Língua mentirosa. A língua mentirosa se refere à falsidade agressiva que visa prejudicar outros com palavras. Então, meus queridos e amados, aqui nós concluindo esse primeiro ponto aqui. Lembre-se, não olhe por cima para confiar em Deus. Pois todos os que se exaltam será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo 11 fala disso. Que Deus possa abençoar essa reflexão e que você possa meditar que 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. E a primeira coisa que nós vimos foi olhos altivos. E aí, língua mentirosa. E nós daremos continuidade na próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Que Deus abençoe a todos na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.